Podcast. Começando mais uma edição do Podcast Mão. Passamos dos 150, hein? Podcast Mão número 151. 151 nesta semana de rodada do Campeonato Brasileiro, entre a primeira e a segunda rodada. O Timão que estreou com um empate contra a Chapecoense. Para falar sobre isso, time completo do Podcast Timão nesta semana. Eu, Marco Belo, Maércio Ramos. Tudo bem contigo, morcegão? Belo, Vessone, Vitor Guedes, Teleco, tá tudo bem sim, Belo? Numa semana, como você disse, de primeira rodada de Campeonato Brasileiro e já projetando a segunda. Tamo por aqui, Belo. O Corinthians tentando engatar no Campeonato Brasileiro depois do empate contra a Chapecoense, mas também buscando reforços. É uma época de muita notícia de bastidores, né não, Rodrigo Vessone? Tudo bem contigo, meu amigo? Tudo bem, Belo. Campeonato Brasileiro iniciando, né? Não tem muito jeito. O Corinthians está em busca de reforços e entre eles um zagueiro, né? O Corinthians neste momento só tem 3 com a lesão do Pablo, e aí desde sábado estão tentando intensificar aí a busca desse zagueiro, já que o Wilson deve demorar um pouquinho e você não tem como disputar um campeonato de 38 rodadas com apenas 3 zagueiros, que é o que nesse momento está acontecendo, já que o Pablo está machucado também. Interessante o Corinthians contratar zagueiro com vários emprestados, né? Inclusive o Delamore, que foi elogiado na Copa São Paulo, tá lá no Fortaleza, e o Iago tá na Ponte Preta, Teleco. O Corinthians empresta o jogador para contratar outro, tá querendo gastar, tem dinheiro sobrando, como é que funciona essa história aí? Beleza, Teleco? Bom dia, boa tarde, boa noite aos companheiros de mesa e especialmente aos nossos fabulosos ouvintes. O negócio do Corinthians é que ele contrata muito jogador assim, mediano, né? Praticamente todo jogador que a gente ouve, não, vem aí um jogador para compor elenco e tal, e na hora que precisa, tá faltando. Agora tem o Anderson Martins no mercado e estão falando de trazer um Marlon da Ponte. O que você acha? Marlon da mesmo. Ponte? É bom jogador, mas não é melhor do que os caras que estão emprestados. Não é mais jogador pra mim do que... joga mais que o Iago, vai. Mas agora você empresta o Iago pra gastar no Marlon. Aliás, deixa passar o caminhão aí na frente do Vitor Guedes. Tá passando o caminhão da mudança. Aqui estão passando cinegrafistas, microfones. Estou na educadora no UNG. Muito som e barulhos. Isso, muitos barulhos na UNG, onde Vitor Guedes está. Inclusive, procure um lugar onde você picotará menos para você dar o seu destaque inicial. E, Vitor Guedes, a gente está falando em gastar um dinheiro que não tem. O glorioso Cleison, 4 milhões de reais, mais 2 jogadores 40%. Emprestados... por 40%, vai ser valorizado assim lá em Campinas, hein, Vitor Guedes? Não é nem um dia bom para cornetar isso, porque ele jogou muito bem, fez 2 gols contra o Sport pela Ponte Preta, mas eu concordo com você, Belo. Inclusive eu vi a sua análise na Transamérica vindo aqui para Guarulhos e concordo com tudo que você falou a seu respeito. Não vale esse valor, enfim. E o Teleco também falou sobre as contratações do Corinthians. Não dá para negociar sem dinheiro. Se você não tem dinheiro, não tem o que fazer. Agora, o Corinthians gasta tanto dinheiro com tanto jogador para compor elenco, pegava todo esse dinheiro e trazia esses 2 jogadores que resolvessem o problema, né? Em relação à zaga, acho que o Marlon melhor que o Iago, sim, mas enfim, não vai resolver o problema. O Corinthians tem um único zagueiro, que é o Pablo. Do lado dele, o Balbuena até joga bem. Sem o Pablo, você viu, Balbuena e Pedro Henrique, o horror que fica. E o Corinthians, de vez de pegar o dinheiro, se machucou, é verdade, no jogo, para comprar o Pablo, que é a prioridade, fica pensando em outras coisas. Eu acho que a gente devia priorizar a contratação do Pablo, mesmo com a contusão que teve. E já que tem dinheiro, dá tiros certeiros. Contratar Casim como o Trucero, o Cleison, enfim. O Cleison até acho um bom jogador. É mais jogador, joga de lado de canto, é mais jogador que o Romero, por exemplo, né? Romero que tá muito feliz com o Milton, né? Um abraço pro Romero. Agora,
para gastar esse dinheiro todo, 4 milhões para 40% e 2 jogadores da base, me parece uma contratação um tanto quanto esdrúxula. E em relação à zaga, eu acho que o Pablo devia ser prioridade. Ele acertou a defesa junto com o Gabriel e eu teria priorizado a contratação do Pablo. Não, o E Pablo apostaria nesse jogador da base, pelo amor. Mas não sei, o dinheiro. Não sei. Vai ter que arrumar em algum lugar. Agora eu queria saber do Vessone a respeito do Cleison. Não é, no mínimo, estranho você pagar por um jogador que chega para compor elenco? O Cleison não vai chegar, pegar a camisa 8, é minha, vou ser titular, vou arrasar. É que nem o Jadson, que uma expressão popularizada por Rodrigo Vessone, que mudou o patamar do Corinthians. O Cleison não vai mudar o patamar do Corinthians. Daí você tá devendo pro Coritiba da contratação do Casim, você tá devendo da contratação do Marlone ainda. Você ainda não pagou o Giovanni Augusto, ainda não pagou o Guilherme. E gasta 4 milhões por 40% dos direitos econômicos do seu Cleison, Rodrigo Vessone. Explica essa contratação aí. Eu imagino que vai ser esse pagamento aí que você está dizendo, bem alongado, parcelado, naquela situação que o Corinthians trouxe tantos outros jogadores do tipo, esse cara valorizando ganha todo mundo e eu vou dar holofote, vou dar mídia, vou dar tudo para ele aqui e ele valorizando vai ganhar todo mundo. Então é difícil você contratar jogador hoje em dia, tirando assim, com exceção de, sei lá, aquele Tomás que buscou na Bolívia, o São Paulo, ou aqueles 2 do Ituano ali, que Marcinho e não sei mais quem que o São Paulo também buscou, mas que estavam bem, nem se falava direito. Você tá falando assim de um cara que é titular do vice-campeão paulista, que foi um dos destaques do time ali, então é difícil gastar menos de 2, 3 milhões de reais, pelo menos hoje em dia, para contratar o jogador. Eu lembro que a gente criticou muito os 3 milhões na época do Gustavo, e assim, você fica parando para pensar no futebol de hoje, com as cifras de hoje, não parece ser muito assim, por mais que a gente saiba que é muito... de 10 pau, gente. São 10 pau no Gustavo e 10 pau no Cleison. Não, que a gente pegou só parte deles. Eu não sei se vai ser tudo isso, Teleco. Não... Mas 40% E mais 2 jogadores, gente. É muito dinheiro, lógico que é muito dinheiro. Tem 2 jogadores da base ainda. Não, mas 40% esses é 4 jogadores, milhões. O Gustavo foi 4 pau e meio por 45%, não foi? Esses 2 jogadores que vão, o Corinthians não tinha o que fazer com eles, um abraço pra vocês, vai até pra... Eles vão por empréstimo, né? Isso, vão por empréstimo até pra desocupar a vaga ali no Corinthians, isso aí não é nada. Agora, o Teleco tem razão, 40%, 4 milhões, o cara custa 10 milhões, né? Não que o Corinthians vá pagar, porque os 60% do Ituano continuam com o Ituano. O Ituano acaba sendo um investidor a longo prazo, né? Se ele for vendido no futuro. Mas o preço real dele seria 10 milhões de reais, que é uma baita grana, né, Vessone? Assim... É dinheiro, mas hoje em dia no futebol a gente tá vendo umas loucuras, assim. Mas aí entra o que você falou em relação aos jogadores que poderia estar sendo... Que você poderia já ter pago, por exemplo, estaria quitando aí, estaria com manchetes negativas não acontecendo. Isso daí realmente já poderia o clube tá fazendo, né? Então, em vez de investir em novos, talvez quitar os antigos. Isso daí eu acho que você tem razão. O time tá precisando de reforços, eu acho que alguém que vai poder colaborar de uma maneira ou de outra vai ser um jogador, acho que útil ali no elenco, no campeonato de 38 rodadas. Mas é aquela coisa, assim, você não traz, o cara explode em outro time e aí você se arrepende. Aí você traz, o cara pode não explodir. É difícil, assim, uma equação realmente simples. Eu acho que 10 pau realmente é muito para um cara que pode ser uma incógnita. Se ficasse numa linha de 3 milhões, alguma coisa assim, acho que ainda valeria o risco ali, assim. O Corinthians, se não me engano, o Romarinho pagou 1,5 milhão na época, o Elias foi 2 e alguma coisa na época, vindos da Ponte do Bragantino, então... O Pablo, mais o ou Pablo menos, foi vendido pela Ponte... né? Vessone, o Pablo foi vendido pela Ponte ao Bordeaux por 800 mil reais. Não. O Pablo não.
Sim, o assessor o assessor da Ponte me disse, quando eu fui perguntar para ele a respeito dos direitos econômicos que o Corinthians compraria e tal, porque tinha aquela história de que ele tinha sido vendido, saiu acho que no Globo Esporte na época, que ele saiu por 8 milhões de reais, o assessor da Ponte falou, não, a Ponte recebeu 800 mil. Não, mas se a Ponte recebeu 800 mil é uma outra coisa, pode ter recebido só 800, mas o valor dele não foi só isso de jeito nenhum, a Ponte deveria, na época, ter um pedacinho só dos direitos dele, o que acontece muito, mas não foi. Na época, o Transfermarkt tá reportando 2 milhões de euros, né? Que dá mais ou menos 6... Então, mas 800 mil é a parte da Ponte. O Corinthians do Cleison só vai comprar a parte da Ponte. E vai pagar 4 milhões, isso que eu tô falando, entendeu? Valeria 1 milhão, beleza. Não, mas aí a parte da Ponte, Marco, nisso aí que você tá falando, seria alguma coisa entre 10% e 15%. Né? Agora... Se foi 2 milhões de euros, né? Esses valores de transferência de jogador, infelizmente, a gente só sabe muito depois quanto custou, né? Agora dinheiro à parte... O Pablo já teve no Grêmio também, e ele foi de graça pro Avaí, né? Também tem dessas, né? Do Avaí pra Ponte, ele foi de graça também, então... Isso acontece, né? Tem jogador que só explode mais tarde. Fala, Vitão. Não, dinheiro à parte, eu tô com a maioria que é muita grana, ficou claro, aliás, já estava claro para todo mundo que o Corinthians não tem elenco para ser campeão brasileiro. Contra a Chapecoense, que é um time fraco, que vinha da Colômbia tomando de 4-1, a hora que precisou mexer, o campeonato só começou, tinha banco, então. né? O Corinthians não tem banco. Sim, então, começou, mas vai esperar acabar para chegar à conclusão que chegou no passado que não dava? O Corinthians precisa de reforço agora, depois de não virar o turno, o Corinthians não é um time que tem na conta do chá um time titular, que é um time competitivo titular, não tem um reserva que mantém o time na altura, e nem titular, nem os 11, porque o Romero, por exemplo, titular, é muito fraco. Ontem, por exemplo, o Corinthians não jogou bem, quem tinha no banco para cornetar o Fábio Carille? Ele tirou o Gabriel para botar o Casim, para repetir o que fez contra o Mirassol, o Casim é muito fraco. O Léo Jabá, para mim, é uma decepção, eu teria apostado em Pedrinho, enfim. O Léo Jabá, para mim, assim como o Cleiton, são jogadores que eu não acredito que vai dar alguma coisa, mas enfim, o Corinthians precisa de jogador. O Cleison, nesse sentido, caberia no elenco ali para ajudar, embora não resolva. Mas agora, se não tem dinheiro, se você vai gastar pouco dinheiro que você tem com um cara que não resolva, eu acho que o time do Corinthians não pode cair na máxima que o campeão é o melhor time do mundo. Quando caiu nessa soberba, foi eliminada por um time de segunda divisão na Copa do Brasil. Passou apuros contra o Brusque. Então, quando você é campeão, jogando na conta do chá, no limite, se matando em campo. Tem que entender que em 38 rodadas vai perder jogador machucado por cartão. E jogou mal o Rodriguinho, jogou mal o Jadson, acabou. O Corinthians não tem time. Precisa contratar alguém. Ou vai disputar o 9º lugar, o 10º lugar, enfim. Que eu acho que é muito pouco se tratando de Corinthians. Aí não entra dinheiro porque a torcida para de ir, porque o time não faz boa campanha, não vai para Libertadores. É uma bola de neve, né? Dinheiro atrás de dinheiro, né? O Vessone falou do zagueiro e a informação que eu tenho é que estão atrás, além do Cleison, que a gente já falou bastante, do lateral direito, que deve vir para a reserva do Fagner, de um meia, justamente para ser o reserva ali do Rodriguinho, do Jadson até, um pouquinho mais para a direita, que o Corinthians hoje não tem esse jogador. Tem o Pedrinho, mas o Pedrinho é muito novo, né? 18 anos de idade, enfim, de um jogador ali que seria, sei lá, um Nenê da vida, assim, um cara que chegaria com um nome, mas não para ser titular, e sim para ser um reserva imediato, até porque o Jadson e o Rodriguinho estão no limite, né? Como disse o Vitão, o Corinthians depende muito desses dois. Se eles estão um pouco abaixo, o Corinthians já para de jogar. Então precisaria de um cara para ser o reserva imediato e para jogar no mesmo nível dos dois. O que você acha, Maércio Ramos, a respeito dessa contratação de um meia para reforçar o time? Acho que essa tem que ser a linha de raciocínio da diretoria, né? A gente está falando em contratação, o Vessone colocou aí. É o que está acontecendo no futebol de hoje, né? Se investe num cara que não tem tanto nome, aí quando ele explode, se explode, todas as partes ganham. Mas o Corinthians já entrou aí, já foi citado Gustavo, Luigi, que eu nem sei por onde anda, e se um dia vestirá a camisa do Corinthians, o Cleiton, que veio do Atlético Mineiro. Então, quer dizer, são nomes que vêm que podem explodir, mas não explodem. E agora, tem que ir atrás do meia
para que seja reserva imediato de um Jadson, de Rodriguinho, não dá para ir atrás de uma aposta. Se a aposta é o Pedrinho, aí eu concordo contigo. Então, mas ele é novo, então tem que buscar um cara do nível de um Nenê do Vasco da Gama. Não vejo muitos jogadores no mercado com esse potencial do Nenê. Nenê é um cara que eu gostaria muito de ver no elenco corintiano, e acho até que com uma sequência ele viraria titular, porque o Corinthians não tem um meia que jogue, que seja canhoto como o Nenê. O Danilo deve estar voltando já rapidinho, mas não é um jogador que será titular no Corinthians, nem gás para isso tem. Então é reforço mesmo, reforço, não aposta. Aí eu concordo com o Vitão. Vai esperar o fim do campeonato para contratar reforço? Porque Cleison, ou Marlon, zagueiro da Ponte Preta, ou um outro que vier sem grande nome, sem grande experiência, só vai compor o elenco que já é inchado e que não resolve o problema do Carille, que tem 11 peças, 12, 13, se tanto, mas quando precisa dessas outras duas, que não são titulares, acontece o que aconteceu no sábado contra a Chapecoense. É jogador mesmo, é reforço de peso. Compor elenco, nós temos um monte aí. Alguém chamou? Não, eu não chamei não, Belo, mas eu só queria dizer que eu acho que o jogo de sábado, ele não... sei lá, ele foi meio estranho, não pode ser muito parâmetro, assim. O time claramente sentiu também... não era o Corinthians que intenso, que joga naquele limite dele, ele joga no limite mesmo, assim. É um time que, por não ter... não sobra na parte técnica, ele se sobressai porque ele joga no limite físico ali. E ele claramente não estava no limite físico ali. E aí depois a gente soube, pelo Cássio, pelo Fábio Carille, que 6 jogadores estavam debilitados, 2 foram para o hospital e etc. E aí ficou aquela pergunta, né? Aquela coisa de, será que não era a chance de ter colocado uma rapaziada que estava com tesão lá em cima de jogar, zeradinha, tipo Pedrinho, Camacho, Marquinhos, Gabriel, que seja, enfim, jogadores que estavam ali com zerados e que poderiam... É que depois do acontecido a gente... mas aí os caras... A gente poderia depois falar, não, mas pô, colocaram os caras, por que os titulares não jogaram? É uma equação difícil. Depois do jogo é fácil falar. Mas veio isso na minha cabeça, pelo menos, assim. Por que não ter colocado uma rapaziada zerada? Eu sei que jogador quer jogar, provavelmente... Mas, Vessone, eu perguntei isso pro Carille e ele ficou bravo. Porque quando ele falou que os caras estavam desgastados, eu falei, mas não é questão de ter elenco? Por que não colocou os reservas? Não, os reservas também estavam mal, os reservas também estavam gripados. Mas, pô, tudo bem, tá gripado, mas não tá desgastado. Parece desculpa, né? Então eu também não entendi, Vessone, essa opção do Carille pelos titulares, sendo que pra depois usar a desculpa que os caras estão desgastados, pô. E outra coisa, a Chapecoense tá muito mais desgastada. A Chapecoense estava vindo da Colômbia, saiu do estádio e pegou um avião pra Argentina. Os caras dos últimos 30 dias passaram 4, se eu não me engano, lá em Chapecó. O resto passaram viajando, né? Mas os caras deram uma mesclada boa no time, eu acho, viu? Que é o que o Carille não fez, né? Exatamente. E o Fagner tava desgastado, mas o gol da Chapecoense, o Fagner, o gol da Chapecoense, ele não consegue pular. O Corinthians não chuta uma bola no gol, depois toma um gol porque tá desgastado. É difícil, não é difícil. Ele ganha pra mexer e escalar o time. O Corinthians não tem CK, fisiologia, 38 médicos pra depois do jogo falar que tá gripado. Olha, depois do jogo reclamar da gripe, pra mim é um erro duplo, de quem escalou e de quem admitiu, porque é uma vergonha. Se o cara não tá debilitado, não pode jogar. E se jogou é porque tinha condição, então não usa a desculpa da gripe. Me pareceu uma má atuação, a primeira de rodadas ok, não precisa fazer um escarcel. Agora a desculpa me soa escola Rogério Ceni agora, que não sabe admitir que jogou mal. Porque se não tinha condição, tava debilitado, não escala. Né? Eu vi o jogo, o Vitor Guedes falou que ouviu a Transamérica hoje, deve ter ouvido eu falar isso no rádio. Eu vi o jogo contra a Chapecoense da seguinte forma: a Chapecoense começou em cima, os 15, 20 primeiros minutos, o Corinthians começou naquela forma de jogar que a gente já acostumou, chamando o adversário e partindo no contra-ataque, que só vai na boa, que é como o Corinthians ganhou o Campeonato Paulista. Chama o adversário, se defende muito bem e sai no contra-ataque. Assim saiu o gol do Jô, numa jogada rápida do Rodriguinho, e o Jô fez 1-0. Beleza. Se a Chapecoense tivesse continuado em cima, o Corinthians poderia fazer 2, 3, 4 gols pra mim.
Agora, o Wagner Mancini no intervalo deve ter percebido isso e segurou a Chapecoense no segundo tempo. Então, no segundo tempo, a Chapecoense deu a posse de bola pro Corinthians. O problema é quando você dá a posse de bola pro Corinthians, o Corinthians não sabe o que fazer com ela. Então a Chapecoense, ao fazer isso, melhorou. O Corinthians, ninguém entendeu nada do que estava acontecendo, porque os caras não sabem para onde tocar a bola e não sabem o que fazer com ela quando estão com a bola. A Chapecoense foi lá e fez o gol de empate. Poderia ter feito 2, poderia ter feito 3. Então, para mim, o problema do Corinthians nesse jogo com a Chapecoense é o mesmo problema que vem se repetindo desde o começo do ano. Quando o time é atacado e o adversário vai pra cima, o Corinthians se sai muito bem, porque se defende muito bem e sabe sair rapidamente. Quando o time deixa o Corinthians jogar, o Corinthians não sabe o que fazer. E o grande exemplo é a partida contra o Botafogo lá em Ribeirão Preto. O Botafogo não quis jogar. O Corinthians também não quis, não teve jogo. 0-0 e acho que não teve um chute no gol, os 90 minutos. Se o time vier pegar o Corinthians na Arena Corinthians durante o Campeonato Brasileiro e ficar atrás e dar a posse de bola pro Corinthians, vai ser 0-0 todo jogo. Então, Marco, mas o Corinthians teve chances, né? Teve erro de passe grande, né? Não acho que foi só isso aí também, né? Acho que não foi que não teve chance nenhuma. Também não fizeram quando deveriam, né? E aí acontece isso. Se você só perde gol, o outro time uma hora vai conseguir fazer um, né? Mas não foi esse massacre aí. Ouvindo esse teu relato, parece que o Corinthians massacrou não, a Chapecoense. Não. Eu falei que ele teve chances, não que ele teve. Teve uma ou duas chances. A Chapecoense teve mais chances que o Corinthians. Aliás, inclusive no final do jogo aquele contra-ataque emblemático, né, do Romero. Grande Romero. Romero que mandou o amigo dele tomar no cu, né? Então, ele e o amigo dele, né, é um assunto muito pessoal lá, né? Sacanearam um pouquinho o coitado do Romero, né? Sei lá, mas qual o Milton era? Será que ele não quis falar Victor e ele não sabe pronunciar? Rodrigo Bessoni, quem é o Milton? É uma boa pergunta, né? Tem tantos Miltons, né? Mas assim, pelo menos nesse caso, depois vazou agora o original e se descobriu que era pra uma pessoa, uma brincadeira, aquela coisa de você tá com um jogador, grava um negocinho pro meu amigo, etc. A gente já viu muito muito torcedor pedir isso e fazer isso, muito jogador, e pelo menos vazou depois o vídeo completo, né? Senão seria uma grande sacanagem com ele. Todo mundo achando que ele poderia estar falando isso pra torcida toda, e quem conhece o Romero sabe que ele não é desse tipo de coisa de jeito nenhum, né? Vou explicar até o que aconteceu. Eu tava apresentando o programa na Transamérica e eu tava falando sobre esse vídeo do Romero, que vazou, como disse o Vessone, em todos os grupos de WhatsApp, aí todo mundo recebeu o Romero mandando quem não confia nele tomar no cu. E eu tava falando sobre isso, daí uma pessoa lá do Corinthians me ligou. Eu tava no ar, né, apresentando o programa, chamei o intervalo, peguei o telefone e a pessoa me falou o seguinte: estavam no Círculo Militar. Essa pessoa, Círculo Militar, um clube na capital paulista, para quem não conhece, na região do Ibirapuera. Essa pessoa e esse Milton, que é um amigo em comum. Estavam jantando o Romero, o empresário dele, Edgar alguma coisa, não lembro o sobrenome agora, e o Balbuena, né, que também é paraguaio, compatriota do Romero, enfim. E daí, esse cara que me ligou com esse tal do Milton no Círculo Militar e o Romero jantando lá no restaurante. E eles estavam brincando. E daí o Romero gravou esse vídeo pra esse cara. E não sei como, não sei se foi esse Milton ou se foi em algum grupo de WhatsApp que mandaram, alguém cortou a parte do Milton e daí soltou o vídeo que acabou viralizando. Daí o próprio Romero mandou para esse cara que me ligou o vídeo completo que ele tinha enviado pro tal do Milton. Porque o Romero ficou preocupado com a reação que teriam se achassem que ele mandou o vídeo pra torcida ou pra algum crítico da imprensa, enfim. O próprio Romero mandou. Esse cara, eu tô contando a história porque o cara falou pra mim, eu vou pedir pro Romero mandar o vídeo completo. Deu 2 minutos, ele me mandou esse vídeo completo. Daí eu passei pra galera do meu timão, pro pessoal todo, o vídeo completo do Romero. Porque só no celular do Romero tava o vídeo completo. E no celular desse tal de Milton, né? Mas foi isso que aconteceu. Pra você ver como as coisas hoje em dia acontecem de uma forma
absurda, né? Um vídeo de uma brincadeira entre uma pessoa que estava jantando num lugar e outra pessoa que estava jantando em outro, viralizou de uma forma tão absurda que o próprio Romero se incomodou, e se não é essa pessoa que estava do lado do tal do Milton me ligar, ou podia ser qualquer outra pessoa da imprensa, né? Porque ele estava ouvindo a rádio e acabou me ligando, mas podia ligar pro Vessone, pro Teleco, pro Maércio, pro Vitão, enfim, para qualquer pessoa e passar o vídeo real. E o próprio Romero falou, porra, vão achar que eu tô mandando tomar no cu quem me critique. Não é isso, né? Porque o Romero não é assim. Até eu achei muito estranho quando saiu esse vídeo. Então tomem cuidado com o que vocês veem pela internet e em qualquer rede social, em grupo de WhatsApp, essas coisas, porque muitas vezes não é o que parece. Essa é a conclusão que eu tiro, né, Vessone? Belo, é complicado mesmo, e pro jogador também ficar esperto, né? Que muitas vezes faz uma coisa ali achando que não vai dar nada e depois o negócio explode de uma maneira que nem eles mesmos esperavam, né? Pois é, e o Maércio Ramos foi ali atrás do monte, né? Daqui a pouco vamos ver se ele volta ainda nesse programa, senão o Maércio Ramos já avisou aqui na nossa linha interna que ele vai voltar no próximo podcast com toda a energia do mundo para bater asas. Mas enfim, antes do final desse programa eu preciso falar que mais um apoiador ganhou um presente no programa passado. Foi o Manuel Silva, que ganhou uma camisa do Voz da Bancada. Teve muita gente que participou da promoção do Shop Timão, da camisa oficial do título do Corinthians de 2017. A camisa que estava com desconto só para ouvintes do podcast Timão lá no Shop Timão. Um outro apoiador ganhou um kit da loja Poderoso Ipiranga lá no Recife. O apoiador chama Jaques. O Jaques, que mora no Recife, ouve a gente, apoia o programa através do apoia.se, ganhou um kit oficial da loja Poderoso Timão do Ipiranga. E eu deixo o recado aqui para você que quiser participar dessas promoções, que acontecem direto, toda hora, toda semana tem uma promoção diferente de camisas oficiais, de camisa do pessoal do Voz da Bancada. Tem também os eventos especiais com jogadores, com ex-jogadores. Já recebemos o Danilo, já recebemos o Ronaldo Giovanelli, o goleiro, já recebemos o Vampeta. Enfim, se você for apoiador, você vai participar desses eventos, porque a gente passa onde que vai ser o evento, o horário, pelo grupo de apoiadores, que a gente tem o grupo de WhatsApp só dos apoiadores. Se você quiser fazer parte desse grupo, desse clube de apoiadores do Podcast Timão, entra lá no apoia.se/Podcast Timão. A partir de R$5 você já faz parte do clube de apoiadores do Podcast Timão, além de contribuir para o programa continuar no ar, te informando, te divertindo. Ainda você participa de tudo isso que eu falei, das promoções e também dos eventos. O Maércio Ramos, parece que o morro estava grande, ele teve que subir o morro e descer do outro lado, volta no próximo Podcast Timão. Mas eu me despeço aqui do Rodrigo Vessone, um abraço e até o programa do final de semana, que a gente falará mais, claro, nesse programa da partida contra o Vitória no outro domingo, Vessone. Valeu, Belo, um grande abraço a todos aí, até a próxima, viu? Valeu, Vitor Guedes, boa aula aí na UNG. Valeu, obrigado a todos, e Corinthians melhore as suas finanças também. Um abraço a todos, até a próxima. É UNG ou é UNG que fala, hein, Vitor Guedes? Até 2 anos era UNG, mudaram para UNG. Ou seja, não mudaram nada. Os íntimos, Universidade de Guarulhos. Tá certo, então um abraço. E Telecopress, um abraço, até a próxima, meu amigo. Um abraço e vai, Corinthians. Podcast.